Sim, Alcanena tinha um PDM, não é? Mas era um pronto, PDM está em causa aqui um processo longo de era um revisão. PDM de primeira geração. Sim. Com restrições brutais, nomeadamente nas aldeias à construção. Curiosamente, os concelhos limítrofes depois acabaram por ter índices completamente distintos. Sim. E isso realmente criava uma situação de enormes constrangimentos à construção, sobretudo em zonas de densidade não muito alta, nomeadamente nas aldeias e nas pequenas vilas do concelho. Desse ponto de vista, o nosso atual PDM é bastante menos restritivo. O que encaramos que é uma vantagem, porque estamos a falar de zonas que já estão infraestruturadas, não estamos a falar de zonas nos povoamentos onde falta infraestruturas, são zonas que têm saneamento, têm água, têm eletricidade, porque raio é que não se há de poder construir, porque raio é que teriam que ser, não era um perímetro urbano, eram espaços de transição com limitações muito sérias. E depois também do ponto de vista fiscal as coisas não eram devidamente tratadas, ou seja, os terrenos onde se podia construir muitas vezes as pessoas não queriam vender, não é? E estavam infraestruturados e todos nós tínhamos gasto dinheiro naquelas infraestruturas. Portanto, havia realmente um problema muito sério. Deu-se o caso curioso do PDM, do novo PDM, ser publicado exatamente no nosso primeiro dia de trabalho. Há uma coincidência daquelas. Consegue explicar às pessoas, e dada essas dúvidas e agora tudo aquilo que já nos disse, consegue explicar às pessoas como é que este documento estratégico é trabalhado por entidades praticamente não conhecem o território de Alcanena? E muitas entidades, porque acredito que esta seja uma negociação, ou tenha sido uma negociação que se arrastou com o tempo. Foi um problema que foi vivido pelos anteriores executivos, não só os executivos da Fernanda Ceceira, mas antes, inclusive, aquilo teve o processo decorreram 18 anos neste processo. É uma coisa terrível, horrorosa. Eu penso que há sobretudo uma falta de enquadramento, porque quando eu leio que o PDM do Porto foi revisto em 3 anos, porque é que o PDM de Alcanena, é uma pergunta, não é? Legítima, levou 18 anos a ser revisto? É incompreensível para qualquer pessoa. A questão é que há aqui um conjunto de restrições, o facto de sermos área protegida, o facto de, enfim, um conjunto, como não somos um concelho que é 100% urbano quase, como é o Concelho do Porto, não é? Há um conjunto de entidades que se têm que pronunciar, uma panóplia de coisas. Depois, neste processo tenebroso, eu acho que é um processo tenebroso, há depois alterações legislativas que obrigam a voltar à estaca zero. Isto é terrível, isto não é aceitável. O que me parece é que deveriam haver termos de referência e a equipa que vai fazer o PDM respeitar aquilo da mesma maneira. Sim. Da mesma maneira que quando um engenheiro faz uma casa, né, cumpre com aquilo, com um conjunto de requisitos, cumpre com aquilo que é obrigado por lei, desde logo pelo seu código deontológico, e a casa é feita. Não é preciso 500 pessoas virem se pronunciar sobre a casa. Não é? Agora, enfim, às vezes também acontece. O que eu penso é que nós temos que simplificar confiando nos técnicos, não é? E depois, muitas vezes, as coisas ficam ao livre-arbítrio do técnico XYZ, da entidade XYZ. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso não há. Vamos lá ver. As coisas têm que ser estruturadas para não haver aqui livres arbítrios. Ou é legal ou não é legal. Não é mais ou menos. Isso não pode existir. E esse é que é o grande problema. Portanto, as coisas estiverem todas muito claras, eu penso que era possível. Eu acho que num país que se leva a sério não há PDM nenhum. Um PDM não pode levar 18 anos a ser revisto. Não é? E esse é um problema muito sério que tem o país. E todos os autarcas se queixam. Eu ouço todos os autarcas a queixarem-se disto, mas às vezes pergunto, mas vamos lá ver, os autarcas não têm poder, não é? E isso leva-nos depois à questão da descentralização. Os autarcas são talvez dos maiores poderes neste país. O que eu penso é que não o exercem. E muitas vezes, às vezes, se calhar também dá jeito chutar para canto e achar que o problema é da administração central. Mas também é da administração local, que já devia ter tido a capacidade de se unir e que muitas vezes não tem, de analisar realmente quais são as restrições nestes processos e de os resolver. Se resolve-se com um quadro legal compatível com isto. E, obviamente, com responsabilização dos técnicos. Ou seja, os técnicos assumem, não é? Há um conjunto de instrumentos, de regras, de legislação que tem que ser cumprida e a partir daí... Agora, o processo que existe é inaceitável, a meu ver, e acho que na visão de qualquer pessoa razoável, 18 anos para rever um PDM